Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com autismo há mais de 10 anos. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que está sendo muito comentado no canal, que é sobre mediação escolar, o mediador escolar. Muitos pais me perguntaram como faz para conseguir esse mediador escolar, e quem realmente tem direito a esse mediador escolar. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o meu amigo Dr. Luciano Lacerda. Ele já esteve no meu canal, em alguns outros vídeos, e aqui ele veio falar sobre esse assunto. Ele também é pai de uma criança com autismo, e o canal é seu, Luciano, por favor. Obrigado, Márcia. Esse tema é um tema muito recorrente, os pais têm muita dúvida, não só os pais, os profissionais também. Porque o que diz a lei? A lei diz que tem direito ao acompanhante especializado todos aqueles que tiverem comprovada a necessidade, mas não diz como que se comprova essa necessidade. Então, de modo geral, as prefeituras têm muitas vezes negado esse direito e os pais têm conseguido com o laudo de alguém, às vezes de um professor, de um psicopedagogo, fono, médico, qualquer um desses profissionais que estão no círculo de apoio dessa criança. Então, normalmente, esses pais, para conseguir esse direito, primeiro fazem um pedido administrativo na prefeitura, por escrito, que a gente tem no Brasil muito costume de falar as coisas só, a gente não tem comprovante. Então, pega um papel, vai lá, escreve assim: eu, fulano de tal, requeiro o acompanhante para o meu filho, tendo em vista que ele precisa, põe um laudo dele, entrega lá. Se em 15 dias não tiver resposta, ou se a resposta for negativa, aí você ou procura um advogado, se houver uma condição financeira para isso, se não, procura a Defensoria Pública ou o Ministério Público para ajuizar uma ação. Os juízes, de um modo geral, têm dado ganho de causa para esses pais, sim. Então tem sido bastante fácil de conquistar, quando realmente há necessidade. Mas eu acho que a questão mais importante é a gente discutir assim, o que define essa necessidade. Porque isso é uma confusão gigante e gera vários problemas, No meu entendimento, essa questão tem que ser olhada tecnicamente, ou seja, essa criança precisa de um acompanhante, ela precisa de algum apoio para ela aprender. Então, hoje como é que fica? Um professor acha que sim, o outro acha que não, o professor de estado de recurso acha alguma coisa, e todos esses achismos, em geral, não tem uma base, não tem um fundamento técnico bem específico. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um critério que as prefeituras poderiam adotar. Lógico, estou pressupondo que para fazer isso as prefeituras tinham que desenvolver uma gestão do processo, uma gestão mais técnica. Em geral isso não acontece, Mas, por exemplo, existe um instrumento chamado VB-MAP, uma sigla, Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. O título está em inglês, mas ele já está em português, está validado no Brasil, na UFSCar, no passado, pela professora Martoni e pelo professor Celso Boios, vai ser publicado agora. E esse instrumento, o que ele vai medir? Ele vai medir duas coisas. Se a criança tem os comportamentos alicerces. O que significa isso? São os comportamentos necessários para que ela aprenda no ambiente natural. Ou seja, para que ela chegue na sala de aula e ela seja capaz de aprender ali nas circunstâncias naturalmente estabelecidas. Então, se ele ultrapassar os 3 níveis, significa que ele tem essa capacidade. E tem um outro campo desse mesmo instrumento que são as barreiras de aprendizagem. Porque às vezes o estudante tem todas essas capacidades, mas ele tem um comportamento agressivo muito forte, ele tem um comportamento opositor muito forte. Essas são barreiras de aprendizagem. Então, se ele não tem barreiras de aprendizagem, se elas são muito suaves, e se ele completou os 3 níveis, então ele não precisa de apoio. Então ele pode aprender no ambiente natural. Você põe ele lá e ele vai ter autonomia, independência. Então, aí não acho mais. Não tem mais a possibilidade de cada um achar uma coisa. Eu apliquei o instrumento técnico, validado cientificamente, uma inúmera quantidade de estudos, e aí você sabe se ele precisa ou se ele não precisa desse acompanhante. Então, eu pareço até repetitivo nisso, mas tem a ver com estabelecer procedimentos que tirem um pouco a carga subjetiva do professor, que tirem um pouco a carga opinativa dos profissionais, e essa forma é capaz de solucionar a questão concentrando na criança. Porque o importante não é o que você acha ou o que você deixa de achar. O importante é a criança, as necessidades dela. Enquanto a gente não se focar nisso, a gente não consegue avançar. Infelizmente, no Brasil, essa realidade está... A gente tem que buscar essa realidade, mas está bem distante ainda. Esse é o modelo que existe aonde? Em que país? Estados Unidos? Os Estados Unidos está bem avançado em termos de inclusão para pessoa com autismo, não tem comparação. Mas eu acho que tem uma coisa interessante. Os Estados Unidos não está assim
porque eles são bacanas, porque eles são bons, porque eles são nada, porque, por exemplo, o sistema de saúde deles é muito ruim. Eles estão assim porque os pais de lá foram capazes de se organizarem e fizeram um movimento fortíssimo lá. Então tem, por exemplo, uma organização chamada Autism Speaks, que é feita por 2 avós, inclusive, de pessoas com autismo, que foi assim um elemento fundamental para a conquista desses direitos. Quando os pais se organizam, eles são capazes de alcançar esses direitos. E é isso que nós precisamos no Brasil: organização, união entre os pais, um objetivo claro. E acho que esse é um problema, uma dificuldade da organização dos pais. Cada um quer uma coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E aí a gente precisa ter um critério para que a gente possa escolher o que a gente quer. Nós, a organização que eu dirijo, né, que é o Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo, na TEA, é uma organização que defende que o critério tem que ser os métodos baseados em evidências científicas. Então, o que é que foi testado e que a gente sabe que funciona? É isso? Então é isso que nós vamos. Nós vamos lutar. Amanhã vai mudar, então nós vamos lutar para outra coisa. Porque a gente está lutando por essas crianças. Então, o que for de melhor. Por exemplo, daqui a alguns anos, provavelmente a gente vai ter terapia genética, que vai ser a melhor coisa. Então, lá, quando a gente chegar lá, se a gente chegar lá, é isso que a gente vai defender. E aí a gente vai avançando. Então, esse é um critério. É um critério que a gente defende, que deve ser aquele que deve congregar os pais. Vamos lutar pelo método pelos métodos, né, que tem as melhores evidências científicas. E aí a gente consegue, com certeza, pressionar o Estado para que ele ofereça esse serviço que a gente postula. Né? Inclusive, eu vou deixar aqui no link do vídeo, né, o Luciano, ele tem um canal e ele tem um vídeo sobre mediação escolar e tem um vídeo também que você gravou de uma assembleia para o direito das pessoas com autismo. A fala dele é fantástica. Eu convido você a assistir esses vídeos. Eu vou deixar aqui, vai aparecer em algum lugar dessa tela, o link do vídeo Mediação Escolar, se você quiser saber mais. E também um link para você se inscrever no canal dele, para você saber sobre pesquisas de autismo, para você saber sobre métodos de tratamento, os de evidências científicas, para você saber as últimas porcentagens em números, né, sobre autismo. Vai estar no canal dele. Ele é uma pessoa que tem pesquisado, é pai de uma criança com autismo. E uma coisa que você falou aqui que eu percebo e faz toda a diferença é quando os pais se unem. Porque essa união, às vezes eu escuto, né, como terapeuta, né, meu filho precisa disso, ou o outro pai fala que era aquilo, e a gente precisa se unir para o melhor da criança. Então, você que é pai, que é mãe de uma criança com autismo e quer os direitos do seu filho defendido, procure, né, entre lá na TEA, procure as organizações de pais da sua cidade, se una para a gente buscar o melhor para a criança, né? A inclusão do Brasil está nem rastejando, ela nem começou a rastejar, que dirá engatinhar. Tem muito a ser conquistado. E como nos Estados Unidos foram os pais que conquistaram, eu tenho certeza que aqui no Brasil vai ser da mesma forma. Então a união, né, não defender a bandeira disso ou daquilo, mas a criança em si, o autista, né? Qual a melhor política pública para o autista? Qual o melhor tratamento que tem evidências científicas para a criança com autismo? É isso que nós temos que lutar, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada, Luciano. Obrigado mais uma vez. Pela oportunidade, pelos espectadores aí. E, como eu disse, vou deixar o link aqui no canal. Semana que vem eu vou estar entrando com outro vídeo sobre dicas de mesa. Vai ser bem legal o vídeo, estou preparando para vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com quem precisa dessa notícia e se inscreve no meu canal. Beijo grande no seu coração e gratidão.